Oi, pessoal, professor Russo Borges, Conhecimentos Gerais e Atualidades aqui no 7º Pré-Vestibular, Reforço Escolar. Uma das formas de você estudar é corrigindo exercícios. Então, vamos fazer uma sequência de correção de exercícios de vestibulares no estilo Universidade Federal de Santa Catarina. Temas abordados, como é que é feita essa abordagem, e é muito interessante fazer essas correções. Então, vamos lá, nosso primeiro assunto vai ser, então, BRICS, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aqui estão os líderes desses países. Então, vamos analisar uma das questões. Uma delas foi em 2014. Olha só, 2014 mexe também com atualidades, porque foi nessa data aí, 2014, que aconteceu a reunião da cúpula do BRICS no Brasil. Então, desde que surgiu o BRICS, esse acrônimo, eles não são um bloco econômico, né? É um acrônimo, uma junção de letras. E desde que surgiu esse bloco, então eles criaram em 2014 um banco chamado Banco do BRICS. Então, logo na sequência de acontecer esse banco, já surge essa questão dos vestibulares. Então, os acontecimentos, eles estão sempre sendo, então, e com atenção, sendo abordados pelas diferentes provas dos diferentes vestibulares do Brasil. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, ultimamente tem aparecido na imprensa a sigla BRIC. Percebe que aqui está sem o S, né? Está sem o S. Então, hoje em dia, é mais comum se referir a BRICS, né? Ou se pode também ter aqui BRICA, né? Com a qual identifica 4 países que alcançaram grande relevância, grande importância na economia mundial: Brasil, Rússia, Índia e China. Você sabe que posteriormente entrou a África do Sul, então chamada de Sul-África, com S, daí fica BRICS, né? South Africa, ok? Então, sobre o BRIC, assinale as proporções corretas. Você sabe que os vestibulares somatórios, né? Então, vão pedir as corretas ou as incorretas, ficar muito atento para não errar o que ele está pedindo no cabeçalho da questão, ok? Então, tá. 01. O BRIC, hoje em dia BRICS, né? É um bloco econômico. Já por terra está errado, né? Porque não é um bloco econômico. Como é que foi o surgimento desse grupo de países, né? Em 2006, no ano de 2006, numa reunião que houve paralela à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, houve uma reunião dos líderes do Brasil, naquela época representado pelo ex-presidente Lula, Brasil, Rússia, Índia e China, esses grandes gigantes aqui, Brasil, Rússia, Índia e China, e houve um interesse em esses países ampliarem relações econômicas entre si. Não formando, até o momento, nós estamos em 2022, né, não formando até o momento um bloco econômico. Mas houve interesse mútuo em fazer economias e defender, por exemplo, na ONU ou na Organização Mundial do Comércio ou em outras reuniões, né, onde um grande número de países decide que esses países pudessem, então, defender suas causas, defender os seus interesses no âmbito internacional. Então, 2006 foi essa primeira reunião, 2007, 2008, 2009 estava consagrado esse grupo de países. A partir de 2009, então, se cria regras para eles se encontrarem, mas eles não têm secretariado, eles não têm uma carta de intenção, como tem, por exemplo, o Mercosul, né, formado, então, aí os países Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela, que tinha entrado nesse bloco do Mercosul, foi retirado, né? Temos o bloco econômico da América do Norte, o chamado NAFTA, North American Free Trade Agreement, NAFTA, que também tem carta de intenções, mas desde a era Trump, que assumiu o poder, trocou-se o nome para USMCA, USMCA, né? A União Europeia também tem uma carta de intenção de parcerias econômicas. O BRIC, os BRICS não têm essa carta, não têm um secretariado fixo, então eles não são um bloco econômico, eles são países que defendem interesses comuns e também assinam acordos de preferência comercial entre si.
eles têm dificuldades de se encontrar, porque são gigantes, eles têm idiomas diferentes, culturas diferentes, né? E os BRIC, essa expressão, ela surgiu em 2001, quando um economista do grupo econômico Goldman Sachs de Nova York fez um estudo sobre emergentes, países com grande potencial de crescimento econômico. E ele constatou e publicou em 2001, fazendo toda uma investigação e análises demográficas, econômicas desses países, e os colocou como uma promessa de crescimento superior aos países do chamado G6. Até 2050, esses países estariam acima do G6. Quem são os G6? G6 são os grandes ricos do mundo, né? Você tem aí, por exemplo, os Estados Unidos, até hoje o maior PIB do mundo, né? Estados Unidos, você tem aí Japão, o grupo do G6, né? Japão, a Alemanha, lá na Europa você também tem aí o Reino Unido, também tem aí a França e a Itália, o G6. Então, segundo o Goldman Sachs, né? O Jim O'Neill, 2050 para frente, esses países emergentes que estariam investindo em suas economias, investindo em suas populações, se transformando em países de grande potencial econômico, valorizando a questão salarial para serem consumidores de maior potencial de qualidade, né? Esses países seriam, então, promessa de crescimento acima dos países clássicos. E isso, claro, não foi uma visão muito tranquila nessa competitividade internacional. O fato é que, então, esses países eles se reúnem a partir de 2009, todos os anos. 2011 é que a África do Sul vai entrar nesse bloco, nesse bloco, né? Nesse grupo de países, tá certo? Então, voltando à nossa questão ali, nós então temos aqui o BRIC, é um bloco econômico, já podia ter um S aqui, porque em 2011 já tinha entrado a África do Sul nesse acrônimo aqui, nesse grupo de países. É um bloco econômico? Não. Tal qual o Mercosul e a União Europeia? Não. Firmado por meio de acordos políticos? Não. Comerciais? Não. Militares? Não. Eles têm aí acordos, né? Eles têm aí negócios que acontecem, podem vir a transformar-se num bloco econômico, mas eles têm, então, parcerias econômicas, tentativas de favorecimento interno, mas não têm acordos militares, né? Tem um interesse basicamente comercial, ok? Então, nós temos aqui o Brasil, dos BRICS, né? Brasil, Rússia, o tamanho da Rússia em relação então, ao Brasil, nesse mapa que deforma o hemisfério norte, que nós temos, então, uma projeção que deforma o norte, né? E mantém aqui com mais fidelidade as regiões mais nas baixas latitudes, né? A projeção de Mercator. Aqui nós temos, então, a Rússia, temos aqui a China, temos aqui a Índia e a África do Sul. As distâncias são uma dificuldade para esse grupo se encontrar. Então, hoje em dia, as reuniões poderiam ser evidenciadas mais facilmente se fosse, então, por videoconferência. É uma das formas também de se poder, então, manter comunicação mais ativa entre esses poderosos países aí, né? Então, Brasil, África do Sul, Índia, China, cultura completamente diferentes, interesses econômicos bastante diversos, né? Idiomas diferentes, massas territoriais imensas também, né? Então, eles têm grandes diferenças e isso é um potencial, é uma qualificação desse grupo de países, ok? Então, nós temos aqui os líderes, né, que se encontraram mais recentemente, 2022, ok? Então, durante a 14ª cúpula do BRICS, né, que aconteceu, então, no dia 23 de junho de 2022, né, presidida temporariamente pela China, então, de ano a ano é trocado a presidência, é uma presidência rotativa entre esses membros, né? Citou a importância, o presidente Bolsonaro citou a importância das economias emergentes, os países que têm promessa de crescimento econômico no mundo para a economia internacional. Okay? Então, nós temos aqui o Xi Jinping, né, da China, o Vladimir Putin, o presidente Bolsonaro do Brasil, nós temos então aqui o Narendra Modi, e aí então nós temos aqui o Cyril Ramaphosa,
ok? Então, são esses caras que têm uma importância gigantesca. E aí, então, a primeira questão, obviamente, está errada, ok? 2. Um dos problemas partilhados pelos países do BRIC é a concentração de renda. Cara, isso é 2014, existiu uma concentração de renda que veio piorando, né, com o passar do tempo, ainda mais quando nós temos aí que lembrar da Covid, né, que piorou a situação. Então, o país do mundo que tem a pior concentração de renda, ou seja, uma parte de uma população fica com toda a riqueza e as demais não, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o Catar. O Catar, 1% dos mais ricos, eles ficam com 29% da questão salarial, né, da questão da riqueza dos países. Okay? Então, maior concentração de renda. O segundo do mundo é o Brasil. Né? O segundo do mundo é o Brasil. Então, o Brasil, 1% do mais rico fica por 28% da renda da população. Né? O terceiro do mundo é a China, com 27%. A Rússia e os Estados Unidos estão lá em 20%. Né? Então, um dos problemas partilhados pelos países do BRICS, né? Do BRICS, podemos até já colocar um S aqui, é a concentração de renda, sim, desigualdade gigantesca. Dentro dos BRICS, por exemplo, o Brasil é o que capitaneia a maior desigualdade. Né? Então, nós temos aqui, o Brasil, então, 1% da população tem o domínio de 28% da renda, né? A Rússia é 20%, a Índia é 19% e a China, o que menos tem concentração de renda, então 13%. Okay? Então, essa está correta. Né? 4. O que uniu os países do BRIC foram os sistemas econômicos e culturais muito semelhantes em si. Não, né? Então, sistemas econômicos, a China tem um sistema econômico internamente fechado, na verdade, externamente ela então atua no módulo capitalista, né? Culturas completamente diferentes, né? Então, essa questão aqui já está incorreta por si só, ok? Errada, né? Então, o Brasil e a Rússia são dois grandes exportadores de matéria-prima, enquanto Índia e China são de produtos manufaturados. Verdade. Então, a China, hoje em dia, o mundo está comprando desde respiradores, máquinas, né? Panelas, você vê essas lojas no Brasil que vendem um monte de coisas de roupas da China, então, industrializados. E não somente industrializados de base, mas com equipamentos cada vez com maior tecnologia. A Índia também de grande tecnologia, inclusive fármacos, né? E o Brasil e a Rússia, então, são países que estão fechando grande parte de empresas. Para ter uma ideia, nos últimos anos, né, 242 multinacionais já saíram do país, são mais de 2.000 empresas que já fecharam as portas da crise, né? Nós estamos tendo aumento do preço dos combustíveis por diversas razões, né? O diesel está mais caro do que a própria gasolina, aluguéis caros, energia elétrica bastante cara, né? A população com baixa renda, a inflação está acima da renda, então isso faz com que o Brasil deixe de ser competitivo. Transportar uma carga no Brasil está sendo muito caro no momento, né? Os caminhoneiros sofrem bastante com isso, pedágios bastante elevados, então o combustível caro, pedágios elevados, faz com que esse preço dessa carga seja colocado, então, para o consumidor. E isso faz com que o Brasil, então, tenha preços muito elevados e deixe de ser competitivo no mercado internacional. Então, as grandes empresas estão indo embora do Brasil por diversas razões. Né? Então, o Brasil passa, então, a investir muito no agronegócio. O Brasil é um dos grandes campeões de produção de soja, de milho. Nós vendemos carnes de frango, né, de suínos, carne de gado para o mundo inteiro. Então, o Brasil e a Rússia são grandes exportadores de matéria-prima. A Rússia, por exemplo, é muito forte na exportação de gás e agora vive um conflito na Ucrânia. Será uma das nossas análises de questões da frente. Correto essa alternativa aqui, né? E a 16, os 4 países do BRIC possuem armas atômicas e acordos de defesa mútua. Olha, a Rússia tem armas nucleares, a Índia também, a China também, o Brasil não. Então, nós temos aqui energia nuclear, a Angra 1 e a Angra 2, que fazem em torno de 2% da energia brasileira. O Brasil tem uma produção energética que ainda é
hidrelétrica muito poderosa, com 64% da produção do Brasil. Então, a 16 aqui está incorreta, porque o Brasil não tem armamento nuclear. Enéas, há um tempo atrás, você lembra, que é um personagem que tentou a presidência do Brasil, ele defendia armamento nuclear no país, né? Então, fizemos a correção, pessoal, dessa questão aí, ela aborda, então, questão de atualidades, né? Nos faz rememorar bastante tópicos atuais sobre reuniões que estão acontecendo, as corretas, então, apenas a 02 e a 08, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, se você tem algum amigo ou amiga que gostaria dessa informação, compartilhe esse vídeo. E se você quiser fazer o curso de atualidades, então tem as informações na sua tela, ok? Informe-se, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo ou então em sala de aula. É isso aí. Até a próxima.